Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar, Bastidores do Poder, uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação de Rose Guglielminetti e Zezé de Lima, que sou eu. Mesa de som, Leandro Renato, Central Técnica, Gil Kleber e Lucas Pessoa. A gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e na Rádio Bandeirantes de Campinas, claro. No YouTube você pode nos seguir em youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, em facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/Band+. Bom, gente, participem aí conosco do Bastidores do Poder, nos ajudem a fazer o programa, mandando sua mensagem para 19971021493. E vamos dar um bom dia nesse dia 23 de setembro a Rose Guglielminetti, toda de vermelho. Oi, Rose, bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia a todas, e você toda de preto, né? A gente não é uma blusa não é preto? azul, é azul marinho com as coisinhas pretas, olha que louco, e fica Nossa, preto. eu tô enxergando preto. Tá preto, né? Eu também tô enxergando preto, mas não, viu? Azul marinho. Essa camiseta aqui é da Ana. Oh, da Ana! Filha da Zezé, que me deu. Muito legal. Escuta, Rose Maria. Bom, vamos começar aqui hoje com cidades, porque ontem um grupo de procuradores da Câmara, da Prefeitura de Campinas, esteve na Câmara e falou para o presidente da casa que vai rever aquelas 20 mil ações ajuizadas aí, contra contribuintes de Campinas. Isso às vésperas de um programa de refinanciamento de dívidas que, aliás, entrou em vigor ontem mesmo. E essas ações causaram aí uma indignação geral e muita gente suspeitando, inclusive a gente, de que isso podia ter sido aí por causa da sucumbência, que é um percentual que os procuradores ganham em cada ação que eles ajuizam. E aí, Rose? Então, você entendeu que eles vão rever? Sim. Eu não entendi isso. Eles disseram que vão rever. Ah, entendi. Bom, então tudo bem. Então tá. Porque o que eu tinha entendido, Zezé, é que eles avaliaram que o time da propositura foi inadequada, mas eu não tinha entendido que eles iam rever, não. Que eles, na verdade, procuraram o Zé Carlos, mais para poder dar satisfações sobre essas 20 mil ações. Foi isso que eu entendi, mas se você está falando isso, é porque você tem as informações, porque realmente eu não tenho. Porque para poder rever, eles teriam que desistir das ações, né? Olha, então... Aqui na reunião de hoje, os procuradores assumiram o compromisso de reavaliarem as ações e corrigirem as injustiças e eventuais erros de sistemas que levaram às execuções. É daqui que você está tirando, né? Isso. Ah, entendi. Tá, tudo bem. Então, aí teria que ver como vai ser. Eu não sei como eles vão rever, não sei como que isso vai se dar, qual mecanismo que eles vão usar,
mas isso mostra que eles caíram no juízo, né, deles, né? Eu não sei se eles caíram no juízo ou eles perceberam que alguém estava de olho e foi a pressão. Para mim foi a pressão que aconteceu, porque o Zé Carlos está com um projeto pronto de que vai retirar todas as sucumbências de ações que são negociadas pela Procuradoria. Eu acho que essa é a informação mais importante. A gente não deu essa informação ainda, porque o Zé Carlos não protocolou. O Zé Carlos não protocolou ainda o projeto de lei, mas nos bastidores o que estava se colocando é que ele iria apresentar um projeto de lei em que ele retirava a sucumbência das negociações de débitos fiscais com os contribuintes. E isso vai fazer com que o salário desses procuradores caia bastante, porque toda sucumbência, que são 10% do valor da ação, é dividida entre os procuradores da ativa e até com os aposentados. Então, são cerca de 170 procuradores que recebem esse dinheiro. Então, Zezé, tanto que o Zé Carlos recebeu pedidos para poder... A gente podia até chamar o Zé Carlos para poder explicar essa história para a gente, essa reunião. Com a gente. Então, eu vou chamar ele aqui. Por quê, Zezé? Porque essa informação... eu acho que é mais importante. E eu acho esse é bastidor, então, que você esse tem, bastidor, isso. Porque em relação a essa reunião, o que foi colocado é isso, que eles iriam rever essas ações, inclusive, né? E eu falei, nossa, mas que bacana, que legal. Não, agora você está dando outra informação que, então tá bom, então a gente revê desde que você não mexe conosco. O projeto, ele não foi protocolado, isso é bastidor. Tanto que se o Zé Carlos entrar agora, a gente já fala com ele e confirma. Essa é uma informação de bastidores que eu tinha. O que acontece? Se eu fiquei sabendo, os procuradores também ficaram sabendo. E aí, eles foram até o Zé Carlos para poder tentar fazer essa visita aí de bons amigos, para poder tentar não fazer com que impedir, na verdade, que esse projeto vá para votação. Porque além da história da sucumbência, tinha uma outra questão, deixa eu lembrar, que também ia pegar no pé deles também, Zezé. Que é essa deles não poderem mais enviar sozinhos, né, sem avaliação de ninguém, coisas para a justiça. Era esse o projeto inicial do Zé Carlos, era esse, tirar deles a autonomia para encaminhar, para ajuizar ações contra contribuintes na justiça. Esse era o projeto original, que o Zé Carlos, inclusive, falou aqui, porque hoje, da forma que está, da maneira que foi criada a Procuradoria-Geral do município, eles tinham autonomia, e tanto que fizeram uso dessa autonomia sem conhecimento do prefeito ou do secretário, para ajuizar essas ações aí, que somam aí mais de 170 milhões de reais. Não é isso? Então, mas eu estou falando com o Zé Carlos, Zezé, então por isso que eu não estou muito prestando atenção em você. Eu estou vendo que o Zé Carlos entra aqui para a gente. Porque a gente faz papel de âncora, de produção, de tudo nessa vida aqui na Band. Ele está no Vandão. Então ele está entrando já. Ele está entrando. Vandão, gente, é o vice-prefeito. É o vice-prefeito, que é o articulador político da Prefeitura de Campinas. Ele vai entrar, Rose? É isso? Vai entrar, está entrando agora. Vai entrar, vai. Tá. Então, vamos só dar uma atualizada no quadro do prefeito Dário Saad. Ele continua em casa. Como é que ele está? Tem notícias do prefeito, Rosmaria? Olha, Zezé, eu falei com ele hoje. Ele diz assim que ele está um pouco cansado e com muita sonolência, porque essa doença ela é terrível, né? Mas ele está bem. Ele diz que ele não está com falta de ar e a medição da oximetria está ótima. Ele disse que não tem problema, não está tendo problema. Porque a maior preocupação é a falta de ar e quando você mede lá a oximetria no sangue, não é isso? É no sangue, né? E ele falou que está ótimo. É sangue, né? É no sangue. Não, é no sangue? Né? Com qualquer. Nível a oximetria. De oxigênio. Isso, é isso. E o nível de oxigênio no sangue dele está ótimo. Mas ele ainda está sentindo muito cansaço
e sentindo muita sonolência. Ontem, por exemplo, eu não consegui nem falar por telefone com ele, porque, assim, eu tive outras pessoas que são próximas de mim, que tiveram Covid, e uma das reclamações mais comuns é que a pessoa fica prostrada, não consegue sair da cama mesmo. Assim, algumas pessoas, né? E o prefeito, então, mas ele falou que ele está bem, está se recuperando, Zezé, eu acho que é isso. Acabei de falar com ele agora de manhã, então é isso. O quadro dele é estável, sem falta de ar, com nível de oxigenação no sangue bom, mas sentindo cansaço e sonolência. E está lá recolhido na casa dele, né? E eu acho que ele vai ficar recolhido mais tempo, viu? Porque, Zezé, aquela história de 10 dias, 14 dias, a gente precisa ouvir, na verdade, um infecto, porque cada um está dizendo uma coisa. O Ministério da Saúde deixou o povo do Bolsonaro 14 dias em isolamento, pediu, lembra? Foram 14 dias. Lembro. O governo Dário está dizendo 10 dias. Então, próxima vez que tiver coletiva na prefeitura, eu vou perguntar para a Devisa qual que é o tempo, porque o que a prefeitura tinha dito é que tinha feito uma nova... Reavaliado o protocolo, mas pelo que eu estou entendendo, Zezé, cada um está tomando as suas atitudes aí, então... Então, hoje o que eu vi é que, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele vai... acho que são 10 dias o dele agora, porque ele vai fazer exame, né? Existe um prazo aí para você fazer o exame para ver se você pegou ou não o bicho, se você está contaminado ou não, né? E tem que ser, então, num determinado período, nem antes, nem depois, porque senão pode dar falso negativo. Então, 3 dias, porque o Dário começou a passar mal na sexta, aí o Dário falou para mim, eu fiquei mal sexta, sábado e domingo. Aí ele fez o exame na segunda. Ele falou que se eu tivesse feito durante o final de semana, poderia dar o falso negativo. Aí ele fez na segunda. Então, parece que o Bolsonaro vai fazer agora, assim, esse exame para descartar ou confirmar que que foi contagiado, né? Mas enfim, né? Eita desgraça de doença, porque, gente... Não é que se ela não mata, ela aleja, igual a história lá da paralisia infantil, né? A Sabin, o meningite, que também é bravíssima, né? Mas, assim, quando não acontece nenhuma dessas duas situações, ainda assim, os sintomas, quem tem os sintomas, assim, eles são devastadores. Eu também ouvi de relatos de pessoas que tiveram. E eu tenho uma amiga que falou que num determinado momento da doença ela ajoelhou e rezou, porque ela tinha certeza que dali ela não passava. Ela estava em casa. Tamanha a indisposição, tamanha a dor nas articulações, como dizia minha avó, tamanha a dor na junta que ela sentia, disse que era tudo. Gente, nós estamos aqui dando uma enroladinha, vocês perceberam, porque a gente está esperando o Zé Carlos, que é o presidente da Câmara de Campinas, e a gente ontem o Zé Carlos se reuniu com um grupo de procuradores do município de Campinas para tentar esclarecer o que aconteceu, que esses procuradores ajuizaram 20 mil ações contra contribuintes de Campinas, sem que a própria prefeitura soubesse, ou a Secretaria de Finanças, né? Ações aí no valor de maior do que 170 milhões, e aí foi uma surpresa para todo mundo isso daí. O Zé Carlos está na sala, Rose, então nós vamos receber agora o presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, PSB. Zé Carlos, a gente agora virou assim, vou te contar, hein? Carne e unha, hein, Zé Carlos? A gente não larga mais de você. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia, ouvintes da Bandeirantes. Esse é o papel de quem faz projetos bons, né? É humilde, né? Mas é verdade, se vocês analisarem os últimos projetos que foram aprovados na Câmara e também sancionados pelo prefeito, vocês vão ver que são projetos de extrema necessidade para a população campineira, entendeu? Então, daqui a pouco vão falar
Daqui a pouco vão falar que eu sou E a grande maioria deles, de autoria de quem, Rose? Só para eu saber, assim, o que vai vir naquela propaganda depois Vote em Mim. De quem que é a autoria? Zé Carlos, eu e a Zezé, a gente já vai entrar na pauta do dia da entrevista. Mas eu e a Zezé estávamos conversando, aí a Zezé falou assim, é impressão minha ou o Zé Carlos está desengavetando todos os projetos dele, colocando em votação? E aí, Zé Carlos, você está desengavetando os seus projetos e botando em votação ou não? Me ouviu, Zé Carlos? Veja bem, se vocês analisarem o projeto do Silvio... Eu ouvi. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Então, se vocês analisarem o projeto do Fios e Cabos, que desde 2016 ele estava lá parado, é claro que a gente está desengavetando uma série de projetos que são bons para o município, entendeu? E que estavam lá paralisados, como um projeto que o Cirilo, do Cirilo que nós votamos ontem, entendeu? E era desde 2017, um projeto bom, quer dizer, a gente tem que pôr em pauta. Então, é o que eu falo. A prerrogativa dos projetos para colocar em pauta é do presidente da Câmara. Né? Quando não está pautado 144, que é urgência ou de urgência, aí a gente fica livre para fazer a pauta de acordo com as prioridades dos projetos, e é isso que eu tenho feito, entendeu? Nós não vamos engavetar nenhum projeto, seja ele de qualquer natureza. O plenário é soberano, a gente manda, põe na pauta e o plenário é soberano, ele que sabe se vota favorável ao projeto ou não, mas nós não podemos engavetar. Isso é produtividade do vereador, e nós temos que respeitar o direito dos vereadores. Todo projeto que ele faz, que ele acha que é interessante para a cidade de Campinas, ele tem que ser pautado, e é isso que nós estamos fazendo. Legal, Zé Carlos, concordo, é isso aí, manda votar. Decidido, está decidido. Mas ficar aceitando pressão aí de órgãos externos, aí não dá. Não dá. Ô Zé Carlos, ontem você se reuniu com um grupo de procuradores municipais de Campinas. Esse grupo de procuradores, ele prometeu a você que vai revisar aquelas 20 mil ações e ver o que dá para fazer em relação àquelas 20 mil ações ajuizadas às vésperas do refis. E aí eu peguei e joguei a matéria no Bandimulti. Aí a Rose chegou e estava falando, olha, Rose, você viu que legal, os procuradores vão revisar. Aí a Rose falou, mas tem um bastidor aí que você não está sabendo, que esse bastidor é que é a manchete. Aí eu falei, qual? Aí ela falou, o Zé Carlos está com um projeto que não foi protocolado, mas que visava retirar a sucumbência dos procuradores. E o que eles foram fazer lá foi tentar dissuadir o Zé Carlos dessa ideia de protocolar esse projeto. Conta pra gente o que é isso aí, para eu fazer a matéria certa, porque ela lá eu vou ter que tirar, cara. Mas não, vocês podem ficar tranquilos que aqui não vai ter mentira e eu não vou também ou deixar de falar a verdade para vocês. A sucumbência, ela é uma lei federal, eu não posso simplesmente, isso está na lei federal, tá? Isso é um direito garantido deles. O que nós conversamos, que logo depois que nós deixamos em 5% a sucumbência deles, baseada naquilo que foi tratado lá atrás, quando da criação da Secretaria de Justiça, e a gente ficou muito bravo, porque nas portas de se aprovar o refis, eles fizeram aquelas ações, ajuizaram ações, inclusive de quem tinha negociado já, entendeu? E estava pagando as suas prestações, e eles imediatamente também ajuizaram essas ações, entendeu? De quem já tinha negociado com a prefeitura, nós não achamos justo e ficamos bravos, né? E eu não podia recebê-los, eles queriam ter uma conversa comigo logo após esse ajuizamento, que é aquilo que nós fizemos, fomos na tribuna e limitamos em 5% a sucumbência deles, né? Tudo isso eu expliquei para eles queriam ter conversado comigo, eu não admiti uma conversa naquele momento, expliquei
para eles, porque os ânimos, eu estava muito bravo, muito bravo. E quando tem dois fios desencapados, um bravo com o outro, você sabe o que acontece, né? Acontecem as coisas piores. E eu gosto do diálogo, eu gosto de estar conversando com as pessoas, debater com as pessoas até a exaustão. E ontem, né, como eles queriam conversar comigo, eu chamei um grupo, eu falei, eu quero pelo menos 6 procuradores aqui, 6, para a gente conversar. E a conversa foi muito produtiva. O que ficou acertado? Ficou acertado que eles vão rever tudo isso, porque eles falaram que é um botãozinho que aperta e saiu o efeito aquilo, mas fizeram, né? Ô Zé Carlos, você pode repetir? Ô Zé Carlos, pode repetir o que foi você falou? Porque eu não consegui ouvir. Você ouviu, Zezé? Então, eles falaram que vão revistar todas aquelas 20 mil ações. Mas, e como que eles iriam rever? Mas eles vão rever como? Não, eles vão rever porque chega tudo isso, chega na Prefeitura de Campinas como chega na Câmara, né? Por exemplo, o munícipe foi lá e ele negociou com a Prefeitura, ele fez uma renegociação da dívida dele, tá? E aí ele estava pagando, ele deixou de pagar 2, eles já ajuizaram a ação. Entendeu? O munícipe fez um acordo com a Prefeitura, ele estava cumprindo um acordo, mas tinha um débito. E aí eles também ajuizaram esse devedor, entendeu? Então, tudo isso eles vão rever. E isso a Finanças tem, a Secretaria de Finanças tem como levantar e vai mandar para eles e eles vão revisar isso, entendeu? Tá. Isso foi o mas aí eles vão... É que estão suspensas, que estão suspensas as ações, certo? Então, por causa dessa suspensão é que é possível revisar? É isso? Exatamente. Não, o que foi suspenso não foi só... O que foi suspenso não foi só a história da... Não, então, mas não ficou suspenso apenas o... Como que chama aquilo, gente? Quando a pessoa perde... A hipoteca. O que a Prefeitura suspendeu foi só a hipoteca, ela não suspendeu as ações. Mas veja bem, Rose, na conversa de ontem, eles vão rever tudo isso daí e vai retirar essas ações, entendeu? A pessoa que tinha renegociado o seu débito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui na Prefeitura, eu tô com débito. Eu fiz um acordo com a Prefeitura e paguei 2 prestações e já não consegui pagar a terceira. Então, o que eles fizeram? Eles ajuizaram dali para frente esse débito, coisa que eles não poderiam fazer, entendeu? Eles não podiam ter feito isso, que eu já negociei com a Prefeitura. Eu estou só aguardando o refis para mim fazer uma negociação mais ampla. E aí eles mandaram ajuizar a ação para todos aquele pessoal que já tinha, inclusive, negociado com a Prefeitura. Entendeu? Então, isso eles vão rever. Isso a Secretaria de Finanças tem como levantar. Eu já conversei, inclusive, com o Caiado sobre isso. O Caiado vai fazer um levantamento disso, daquele pessoal que estava pagando e o que deixou de pagar 1 ou 2 prestações e eles ajuizaram. Então, o Caiado tem como levantar e mandar isso para a Secretaria de Justiça para eles reverem essas ações ajuizadas, entendeu? A retirada delas. Está entendendo? Tá. Isso foi um compromisso assumido na reunião de ontem. Agora, Zé Carlos, quando a gente te entrevistou aqui e eu conversei com você, você disse que a autoridade que havia sido dada para esses procuradores em ajuizar ações sem que houvesse autorização do secretário e nem do prefeito, foi um erro que a Câmara cometeu. Isso você me falou. E a outra informação que eu tinha é que você estava preparando realmente um projeto que tiraria muitos benefícios dos procuradores. O que de fato tem nesse projeto que você está preparando? Me fala exatamente o que tem aí de pano de fundo. Rose e Zezé, o projeto eu não estou preparando, o projeto já está protocolado. Todas as ações eles agora têm que passar pelo secretário. E isso eu combinei com eles. Entendeu? E eles aceitaram a autonomia deles. Foi retirada a autonomia dos procuradores, da Procuradoria-Geral. Os procuradores eles terão autonomia, mas tudo que eles for fazer tem que passar antes pelo secretário.
entendeu? Esse projeto está protocolado. Eu falei com eles e disse para eles, esse projeto eu não vou retirar, porque tem que passar pelo secretário, e eles aceitaram tranquilamente. Eu falei, eu poderia fazer outros projetos, retirando mais poderes de vocês, inclusive. Mas como nós assumimos um compromisso ali de cavalheiros, e eles aceitaram a nossa argumentação, e eu disse para eles que esse projeto vai seguir, e que nós vamos, antes deles tomarem qualquer atitude, tem que passar pelo secretário, tem que ter o crivo do secretário da Secretaria de Justiça. E eles aceitaram tranquilamente. Ok. Tá bom. Você vai fazer mais alguma coisa em relação aos procuradores ou é só essa questão? Tem mais alguma coisa ou não? Nós vamos aguardar, Rose, nós estamos aguardando o cumprimento do compromisso que foi firmado ontem, deles reverem essas ações, entendeu? Fazer a correção daquelas pessoas, daqueles munícipes que já tinham e estavam pagando e que não receberam nenhuma carta referente à sua dívida. Nós sabemos que 2020, 2019, tudo bem, mas de 2020 para cá, tem uma série de irregularidades tomadas por eles. E que eles falaram, eles alegaram que o problema é do programa, é um botão, e aí entra todo mundo, mas eles vão rever aquilo que foi feito errado. Então, enquanto eles não reverem e não acertarem essa situação, eu não retiro o projeto, ele vai continuar, entendeu, tramitando normalmente, que tem mais coisas além disso, entendeu? Mas nós fizemos um acordo que vai favorecer a população de Campinas, e essa é a nossa intenção. Tá? A história dos 5%, a história da cobrança de sucumbência de 5%, em relação a essas 20 mil ações, você vai rever ou não? Está mantido? Isso eu não vou rever. A associação da Procuradoria do município, a associação entrou na justiça com pedido de liminar e tentando suspender isso. Isso, e perdeu. Foi negado. É claro, eles vão recorrer, é um direito que eles têm de recorrer, mas eu não retiro isso daí. Isso daí vai continuar os 5%. Né? Nós não negociamos isso. Eu acho que foi um erro, eles não cumpriram com a palavra quando nós aprovamos o projeto deles, e isso foi discutido na reunião. Falei, nós demos um voto de confiança para vocês, que vocês não cumpriram. Vocês, imediatamente, na porta do refis, vocês fizeram essa lambança toda com os munícipes, e aí nós não aceitamos. Então, Zé Carlos, Oi? Ontem, na reunião, você chegou a falar para eles que eles entraram com essa ação, se havia interesse financeiro por parte deles para aumentar o salário deles? Rose, eu falei tudo para eles. Eu disse para eles, inclusive, que quem menos foi penalizado durante a pandemia foi o funcionalismo público, que todo mundo sabe. Nós não perdemos salário, não perdemos emprego, entendeu? E por que fazer uma tamanha arbitrariedade dessa, né, com os munícipes, que muitos deles perderam o emprego, muitos deles perderam seus familiares, num momento terrível que nós estávamos passando. Aí eles vêm com aquele negócio que foi o botão que se aperte, aí saiu tudo errado, mas eles ficaram de resolver e rever todo esse processo. Ok. Então nós estamos dando um voto de confiança para eles, entendeu? Porque eu disse para eles o seguinte, nada é tão ruim que não possa piorar, entendeu? Eu disse isso para eles. E eu estou aqui a serviço da população. Eu não estou a serviço de uma categoria, entendeu? Eu fui eleito, expliquei tudo para eles, eles entenderam. Então vamos esperar os acontecimentos que vão vir aí para frente para a gente ver os passos que nós vamos dar. Tá joia! Zé Carlos, obrigada. Quero agradecer muito a tua disponibilidade, falar com a gente assim de supetão. Manda um abraço aí pro Vandão, fala para ele aparecer de vez em quando também, que a gente está com saudade. Apesar dos nossos bate-cabeças. Obrigada, viu, Zé Carlos? Um abração para você, bom dia. Obrigado, Zezé, obrigado, Rose. Eu vim aqui falar com o Vandão, inclusive, sobre a situação da saúde, para ver o que a gente pode melhorar, porque está pipocando reclamação para todo lado. E aí vocês me ligaram para participar do programa, estou aqui participando. A hora que vocês precisarem, estamos à disposição, seja o assunto que for. Bom ou ruim, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Tá joia. Obrigada, viu?
Obrigada. Um abraço, Zé Carlos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, esse foi o presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, do PSB. E a gente agora vai para um intervalo rápido e voltamos já já com o Ciesp, né, Rose? Sim, Toledo? sim. Okay, Isso, Zezé. então vamos lá. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Ali eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Curitiba às 21 horas no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E no domingo, a Ponte Preta vai enfrentar o Brasil às 18h15 no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 26ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. A rodovia Santos Dumont apresenta boas condições, o motorista não perde tempo na chegada a Campinas. Trevo Sérgio Mota também apresenta boas condições, alça de acesso para Prestes Maia e João Jorge, motorista não encontra dificuldades. Quer saber como diminuir os riscos de diabetes? Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira, apoiado pelo IDEC em guiaalimentar.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, incluindo jovens sem comorbidade. O anúncio foi feito uma semana após a recomendação da pasta de suspender a imunização nessa faixa etária, exceto em casos de comorbidade. A decisão foi tomada após um comitê formado por representantes da pasta e da Anvisa confirmar que a morte de uma jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo não está relacionada à vacina. Até o momento, somente o imunizante da Pfizer possui autorização da Anvisa para ser aplicado na faixa etária de 12 a 17 anos. A pasta informou ainda que constatou que apenas em 0,7% de todas as doses aplicadas em adolescentes no Brasil foram utilizados imunizantes sem autorização da agência. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Bastidores do Poder, e agora a gente recebe aqui o José Henrique Toledo, que é o presidente, vamos pôr assim, do Ciesp Campinas. Ainda não. Não, você é diretor ainda? Eu sou o primeiro vice-diretor. E demorando, eu fui eleito, o Zé Nunes Filho é o diretor titular, né? E eu assumo a diretoria do Ciesp agora, dia 1º de janeiro.
Ah, tá ok. Só me antecipei um pouco, então, né, Toledo? Mas o Ciesp mensalmente faz uma pesquisa para medir aí a temperatura da indústria na região de Campinas. E a pergunta é, está quente, está frio? Como é que está a indústria de Campinas, Toledo? Aí, tá quente, viu, Zezé? Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, e aí, obrigado por participar mais uma vez aqui do seu programa. Muito honra ao Ciesp, né? Eu estou aqui como representante, porta-voz nesse momento. E a indústria vai bem, obrigado. Poderia estar muito melhor, poderia estar gerando mais emprego, arrecadando mais impostos, mas está bem, porque nós temos visto desde o início, até antes da pandemia, né? A gente estava vendo uma curva ascendente. A pandemia deu uma parada, a gente passou por um período crítico, porém foram feitos os ajustes e a gente sente aí nesse período todo aí de mais de um ano crescimento sustentável, né? Apesar de todos os pesares, né? Apesar da segunda onda, apesar de alguns outros momentos que a gente teve aí, né? Aumento de matéria-prima e aumento, não só aumento, mas também a falta de matéria-prima, mas as empresas se adequaram e conseguiram manter aí um voo bom, e a gente tem sentido isso daí nos números que a gente apresentou ontem, né? Toledo, bom dia. Eu já passo para você, Zezé. O que me chamou ontem a atenção no relatório que vocês apresentaram foi que 95% das indústrias de Campinas e região sofreram algum efeito da crise hídrica e energética do país, né? 35% muito, 30% pouco, outros 30% regular e apenas 5% não teve nenhum efeito. A minha pergunta é como que essas empresas estão se virando e se existe algum projeto, plano do Ciesp junto a essas empresas para uma realidade que ela pode se concretizar caso não chova aí nos próximos meses ou semanas. Perfeito. Na verdade, essa pergunta aqui não é que sofreu, que está sofrendo. É o que afetaria, o que afetará, né, o cenário de crise. Nós ainda não temos aqui efetivamente queda de energia, diminuição de consumo, tudo, né? A gente tem efetivamente o aumento do preço da tarifa. E 75%, né? Tiver aumento, né? E nós sabemos que, né, os principais reservatórios da região sudeste, que são os principais fornecedores, nós aqui estão com nível. Então, nós aguardamos por momentos mais críticos a partir das próximas semanas, se não houverem chuvas suficientes, né? Agora, cada empresa tem as suas, né? O Ciesp é uma entidade que presta serviço, representa, ela não efetiva ações. Normalmente, efetivações é o poder público, tanto municipal, estadual, federal. E aí o que acontece é o seguinte, o que as empresas têm feito, as empresas têm buscado alternativas desde a última grande crise hídrica que nós tivemos anos atrás, e com isso, né, a gente viu o crescimento principalmente da energia fotovoltaica, que ela tem uma questão mais simples de instalação do que parque eólico ou novas fontes hidrelétricas de energia, né? Agora, o que o Ciesp também busca, né? Nós tivemos alguns eventos esses anos todos pós-crise hídrica de 2000 que ano que foi, não lembro, 10, né? 14, que a gente teve toda essa... 2015, crise hídrica. Né? Mas a gente já falava lá atrás da chegada, nós fizemos eventos, né? O Campetro, Campinas Energy, e onde discutimos muito a necessidade do desenvolvimento de futuras fontes de energia, né? Então, acho que isso é uma coisa que muitas empresas provavelmente se adaptaram, se adequaram, captação de águas de chuva, né? Cisternas e talvez até invenções, né? Novas tecnologias permitindo não só a captação de água, né? Para reuso
e também para consumo de energia. Então, o que eu acho que seria importante nesse momento, as empresas, os empresários e aquelas pessoas que tenham novas, né, soluções, possam vir a aparecer aí e gritar, olha, eu tenho uma solução aqui porque pode ajudar, né? Eu acho interessante, né? Eu estou emendando uma resposta grande, mas assim, a gente assiste no Facebook ou em outras redes sociais, mas principalmente eu vejo no Facebook, lá tem uns canais de novas tecnologias, né? E volta e meia aparece lá, eu vi um rapaz, um belga inventou uma mini hidrelétrica que você põe em enxurrada, que você põe corguinho, como fala aqui no interior, né? Põe do lado do corguinho e vai gerando muita energia. Por que isso não é difundido, não é multiplicado, né? Então, acho que seria nesse momento, né, como a gente fala também aqui no interior, né, na hora da dor de barriga que a gente vai buscar um remédio, né? Interior onde? Interior não é Campinas que você está se referindo, por favor. A gente está numa outra categoria. Olha, existe São Paulo, capital, interior, litoral e Campinas, meu amigo. Não nos inclua nessa. Mas ó, eu moro em Souzas, então lá não tem como. Lá é caipira mesmo, lá é difícil o negócio. Agora, o José Henrique, eu já passo para você. O fato é que a gente percebe que, apesar da crise que nós tivemos lá, do apagão, na época do Fernando Henrique Cardoso, depois da crise hídrica, os empresários acabam tendo que se virar para poder resolver, porque na hora do vamos ver, se eles não tiverem alternativas ou se eles não se prepararam, eles vão ficar na mão, né? Não tem como. A gente imagina o seguinte, vamos fazer um cenário, né? Quais são as fontes de energias disponíveis? Nuclear, hidrelétrica, solar, termoelétrica e eólica, são as principais aí que a gente tem, né? O Brasil, né, tem grande extensão territorial, o que a gente teria maior facilidade de fazer seriam reservatórios de água, né? Não só para geração de energia, mas também para o suprimento da população para a necessidade do uso da água. Só que isso esbarra na legislação. Então, a gente tem que pensar nesse conflito. O que é importante, salvar vidas, né? A gente já vê, eu recebi um relatório aqui que tem algumas cidades, deixa eu até ver aqui, ele está fácil aqui para mim esse relatório, mas tem algumas cidades aqui da região que já tem racionamento de água, porque não passa. Então, você pega aqui, ó, Itu, Bauru, Salto, Rio Preto, Chavantes, Rio das Pedras, Franca, Valinhos, né? São José da Bela Vista, Santa Fé do Sul, né? Santa Fé está do lado do Rio, né? São cidades que não têm reservatório, que não têm rio, já estão um problema sério, né? Então há necessidade, eu penso assim, né? Eu acho que há necessidade da gente pensar em reservatórios de água. A gente tem extensão territorial, temos aí regiões que a gente... É interessante, a gente viaja aí, eu não sou técnico, né? Vou falar assim, você passa aí, vai de Campinas para São José do Rio Preto, quando a gente não vê plantação, ou você vê uma mata nativa, você vê pastos. Talvez, por que não tem regiões que você possa fazer reservatórios de água, né? É importante isso, as cidades precisam. Aqui em Campinas, eu não sei como é que está o reservatório Campinas Pedreira lá. Esses dois estão andando até o final do ano que vem, devem ser entregues. São fundamentais. Então, isso daí para a vida da nossa população, para os hospitais, né? A gente tem que pensar nisso como salva-vida, né? Então, o Brasil tem uma extensão territorial. Agora, as novas tecnologias, né? O ser humano é muito... surpreende, né, sempre. Então, o que vai acontecer? As novas tecnologias vão surgindo e novos produtos para geração de energia, com certeza, estarão presentes em breve. A gente vai um movimento, em poucos anos a gente vai ter, provavelmente, energia em abundância. A água não, mas a gente tem água do subsolo, a gente tem o aquífero Guarani, né, que fala, né, era o aquífero Botucatu, descobriu que é gigantesco, né? Então, a gente tem essas opções, né? Agora... Bom, Toledo,
São todas soluções a médio e longo prazo. E com muito investimento também, né? Investimento, né? Isso daí o governo não tem que privatizar para ter esse tipo de PPP. Bom, você falou que a questão do fornecimento de peças, que outras partes do mundo ainda vivem esse drama, como é que isso foi superado? Ou a indústria reduziu a produção dela em função desse suprimento, da quantidade de suprimento disponível? Bom, aí o que aconteceu, né? Eu li essa semana que acho que foi a Ford ou a GM está fechando fábrica na Ásia, está fechando por falta de componentes eletrônicos, né? Chips, né? Principalmente. O consumo, né? O consumo desses produtos foi violento durante o início da pandemia e houve, né? Está faltando, né? Você não tem carro, você tem vários produtos que estão incompletos. Então, né? Os grandes players têm que, né? Já provavelmente estão aproveitando para ganhar mais dinheiro com isso, mas também eles têm que suprir porque há uma necessidade imediata de muitos produtos. Mas muitas vezes são fábricas de alta tecnologia que não ficam prontas do dia para a noite, uma fábrica nossa. Dessas daí. Nossa, não, dessas. Então, o que eu acredito? Bem, podia ser nossa. Poderia ser nossa, mas o Brasil, ele é um... né, independe, né? Eu vou contar uma história para vocês, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Há muitos anos, nós recebemos no Ciesp a visita de uma pessoa que contou, ele era ligado ao governo do estado e Campinas ia receber um investimento, queria conversar na prefeitura de Campinas, ele veio para conversar com o prefeito na época de Campinas sobre a questão de investimentos, né? E ele trouxe uma pessoa dos Estados Unidos, e aí era uma fábrica gigantesca que era para ser feita na região de Viracopos, e essa pessoa que nos contou, que é uma pessoa pública, né? Ela falou, olha, o prefeito deu um chá de cadeira de 4 horas e virou e falou assim, olha, ninguém mexe em Viracopos, né? E essa empresa foi para o México. Lá, a informação que foi passada é que lá, entre empregos diretos e indiretos, são 70 mil empregos, né? Então, existem situações que não é só o custo do Brasil, tem a vontade política também, né? Então, isso daí independe da vontade dos empreendedores. O empreendedor gosta do Brasil. O Brasil tem boas condições climáticas, tem boas condições de infraestrutura, não tem custo, né? Nós temos excelentes escolas do Senai que preparam mão de obra, né? Então, quando fala, poderia estar no Brasil? Poderia, mas eu acho que existia uma vontade política muito diferente do empreendedor que pensa na criação de novas empresas, desenvolvimento e, consequentemente, novos empregos. Bom, Toledo, assim, há cerca de 6, 7 anos atrás, o Ciesp se sentia muito incomodado com a política econômica do governo, que vinha com uma taxa de juros alta, limitando o crédito para conter a inflação, geralmente é isso, né, ou por causa do risco Brasil. Alguns segmentos da indústria ficava feliz com o dólar alto, porque favorecia aí as exportações, mas quem importava ficava maluco com isso. Hoje a gente tem um cenário muito parecido com algum tempo atrás. Nós estamos com uma taxa de juros que não é a taxa de 12%, 12,5%, mas subindo. Isso está afetando o pessoal do Ciesp. E como que vocês estão vendo a econômica como um todo? Não, a questão dos juros, né? Nós temos os juros mais altos, as adequações são feitas de acordo com a necessidade, né?
não sou economista, né, mas eu vejo no dia a dia, eu recebo números, eu analiso números, mas se a gente vê os números da atividade econômica nos últimos anos, a gente vê que nos últimos 4 anos existe uma sustentabilidade muito boa em relação a todos os investimentos da atividade econômica, porque foram criadas políticas, né? A gente saiu de um estado que era mais intervencionista e desde que Michel Temer entrou e a partir do governo do presidente Bolsonaro com Guedes, né? São situações que ajudam muito mais a iniciativa privada, as empresas a trabalharem do que o que era antes. Nós chegamos no fundo do poço, o governo da Dilma, as empresas permitindo uma recessão muito grave por falta de política, né, de acordo. Agora, o que acontece? São situações, nós vivemos num país, nós moramos num país onde o sistema político, né, tem muitas interferências. Né? Então, essas interferências acabam atrapalhando naquilo que seria de você criar um cenário bom para o desenvolvimento empresarial, industrial, consequentemente do comércio, dos serviços. Então, existe muita intromissão do poder legislativo, do poder judiciário, com interesses que divergem daquilo que a gente entende ser melhor para criar um cenário que as empresas possam crescer, ter um mercado mais livre. Porque quando a gente tem um mercado livre, a gente consegue gerar mais emprego, pagar melhores salários, né? E, consequentemente, ter uma evolução tecnológica, aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Né? Agregar valor. Por que Campinas é diferenciado? Porque nós temos empresas de alta tecnologia. A alta tecnologia merece uma mão de obra melhor, paga-se melhor. Né? O campo hoje, o Brasil tem a mais alta tecnologia no mundo, então as pessoas que estão no campo recebem melhor. E quando você tem essa liberdade, você consegue ter um resultado melhor. A taxa de dólar, isso daí, tudo é envolvido a questão, né, no mundo todo, né? Não é só, vou baixar o dólar por decreto. Você não consegue baixar o dólar por decreto porque em pouco tempo o próprio mercado se adequa a isso e fala que isso daí é uma bolha, né? José Henrique, essa semana, acho que umas 2 semanas, nós entrevistamos aqui vários economistas e eles disseram que a alta do dólar também tem a ver com a instabilidade política. Alvorada voraz, né? O caso Coroa Brastel, lembra? Putz, aquilo lá foi um escândalo. E quantos escândalos nós tivemos que, né, foram atingidos? Mas a gente vive um momento, né, diferente, né? Mas eu acho que isso daí, com pouco tempo que a gente vai passando, né? Com pouco não, com o tempo, né? As situações têm que se adequar ao dia a dia na sua empresa, na tua casa. O Supremo Alexandre de Moraes brigou com o Barroso, que brigou, né? O Gilmar Mendes vivia brigando com o outro lá, com o Barbosa e não sei o quê, e todo mundo, o dólar, não sei o quê. Escuta, a perua do verdureiro está passando na tua frente, o almoço está
está no fogão, a máquina está funcionando lá, chegaram as caixas de papelão, chegou a matéria-prima, a vida segue. Né? Então, se a gente for ficar pensando muito naquilo que está acontecendo e deixar o lado prático de lado, a gente sofre mais e tem resultados piores. Eu sou muito prático quanto a isso. Eu, de uma certa maneira, para ter até um pouco de mais tranquilidade, eu até deixei de acompanhar muitas notícias para que eu possa ter tranquilidade no meu trabalho, porque é tão envolvente essa questão do dia a dia, que às vezes a gente larga, eu tenho um cliente para atender e eu vou ver o que está acontecendo. Aí passo todos os jornais, passo todas as redes sociais para ver o que... Não, peraí, a gente tem que priorizar o que é importante na nossa vida. O nosso trabalho, a nossa família, né? Vamos focar nisso daí. Tá joia. Toledo, bom, as notícias então são boas, a exceção aí da crise hídrica, que a gente não vive ainda, mas que existe uma expectativa por parte do Operador Nacional do Sistema de que a gente passe por um aperto aí, principalmente a partir de novembro. Torcendo aqui, obviamente, para que chova muito, que chova todo dia. Os jovens me desculpem, porque eles não gostam, você sabe, né? Chova à noite, durante a semana, e fim de semana dá uma refrescada, né? Vamos pensar assim. Era o que a gente pedia quando a gente era jovem, né? Tudo bem durante a semana, agora sábado e domingo me solta. Não, chove à noite para a gente dormir gostoso e tal, né? Mas olha, eu acho que depois da crise hídrica a gente tem que preparar qualquer uma, porque cada dia é uma emoção diferente, né? Então vamos para a próxima fazer o bolão para saber qual que vai ser a próxima crise da pós-crise hídrica, né? Depois da crise hídrica tem campanha eleitoral, meu filho. Segura. Isso sim. Segura, peão. Vai ser. Essa aí vai ser jogo duro, viu? Olha, sempre um abraço. Sempre é. Sempre Mas é. Um abração para você, obrigada por ter nos atendido. Bom fim de semana, que já está aí batendo a porta. E bom restinho de mês, né? Como é que é? Hoje é dia 23, restinho de mês. Como fala lá aqui no interior? Lá longe, lá no interior, bem longe daqui, né? Um abração, viu, Toledo? Obrigado, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e agora a gente vai para um intervalo, coisa rápida, e voltamos aí com notícias e notícias, né, Rose? Vamos lá? Vamos lá. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo estão indo a todas as regiões do estado. Eles querem ouvir você, entender os problemas e trabalhar para resolver. Compareça à audiência pública dia 24 às 10 horas na Câmara Municipal de Campinas. Você também pode acompanhar pelo site da Alesp e mandar ideias pelo WhatsApp 11 93404 9001. Participe! Assembleia Legislativa de São Paulo. Alesp e você, mais que perto. Juntos. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Trânsito. Quem utiliza o corredor Dom Pedro vai encontrar obras na rodovia Dom Pedro, quilômetro 127, sentido Jacareí, e vai perdendo tempo. Já o Anel Viário Magalhães Teixeira apresenta boas condições, também tem boas condições pela Zeferino Vaz. Quem ama tranquilidade escolhe os ralos e grelhas da Tigre. São vários modelos que trazem beleza para o seu ambiente. É por isso que há 80 anos, quem ama tranquilidade ama a Tigre. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E os especialistas médicos estão alertando sobre uma pandemia de inverno à medida que os números da Covid-19 aumentam e a temporada de gripe aqui no país ameaça. Os Estados Unidos estão de volta a um ponto em que mais de 2.000 pessoas morrem de Covid-19 todos os dias, em média de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Além disso, cerca de 12.000 a 50.000 americanos perdem a vida devido à gripe todos os anos. A melhor maneira de evitar outra temporada devastadora, dizem os médicos, é vacinar-se para ambos. Enquanto isso, partes do Sudeste Asiático, incluindo Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, estão saindo de longos bloqueios e abandonando as suas estratégias de Covid-0. Os líderes querem reviver as economias dos seus países, especialmente os setores de turismo, mas os especialistas estão preocupados que as baixas taxas de vacinação na região possam significar um desastre. E a crise climática esteve na frente e no centro da Assembleia Geral da ONU. O presidente chinês Xi Jinping gravou um raro discurso ao órgão da ONU, prometendo inclusive interromper os projetos com a queima de carvão. O presidente turco disse que seu país vai apresentar o Acordo Climático de Paris ao parlamento no próximo mês. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfatizaram a ação climática adicional durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca. Uma série de pontos de conflito internacionais também foram abordados pelas dezenas de líderes mundiais presentes, incluindo armas nucleares no Irã, eleições livres e justas na Venezuela e a competição entre Estados Unidos e a China. O Talibã também solicitou representação na reunião desta semana, um movimento que deve dar início a uma batalha diplomática com o enviado afegão pré-existente. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder. E, enfim, ontem, o Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacinação contra coronavírus para adolescentes no Brasil. O Ministério alegou que, como foi descartada uma morte de uma menina em São Bernardo do Campo, ela tinha 16 anos, ocorrida 7 dias depois de ter tomado a vacina, foi descartado que tivesse alguma coisa a ver com a vacina, né? Esse descarte por parte da Anvisa, inclusive. Então, eles voltam a recomendar a vacina da Pfizer, porque o risco que a vacina oferece é muito menor do que o da doença. E também voltou atrás de uma outra declaração do secretário, do ministro da Saúde, que tinha tinha me preocupado bastante. Ele disse que a maior parte dos estados estava usando vacinas não autorizadas em adolescentes. Atualmente, nesse momento, só a vacina da Pfizer está autorizada, embora já exista um processo aí para a Coronavac e outras vacinas serem autorizadas também. Mas, Rosemaria Guglielminetti, e aí? E aí, né, Zezé, eu tenho a impressão que é tudo para criar um estresse por conta do pano de fundo dessas vacinas todas, do governo negacionista, porque no primeiro momento que a gente ouviu falar
é que o ministro da Saúde, ele tomou essa decisão sem falar com os técnicos por conta de um pedido do Bolsonaro, que estaria ouvindo um programa de rádio, de uma rádio, e que uma comentarista falou sobre os riscos que um adolescente tinha em relação à vacinação contra a Covid. E virou todo aquele rolo aqui no Brasil, em que os próprios governadores disseram que não iriam deixar de vacinar e de imunizar a população. Continuou, os governadores continuaram
na ditadura, que o cara morria por tortura, aí pegava e falava que ele tinha sido atropelado, tinha sido... Né, inventando aí razões para coisa... Haja vista Herzog, né? Então, assim, para mim, cruzamos aí uma divisória que não se poderia ter cruzado. Nunca, nunca, nunca. A outra coisa também que está na pauta, Rose, que nós temos que falar hoje, é em relação à aprovação ontem da PEC da reforma eleitoral, lá dos deputados, há pouco mais de um mês, acredito. E um dos pontos assim que haviam deixado as pessoas assim pasmas era que as coligações partidárias, aquelas que foram extintas lá em 2017, que sequer tinham sido experimentadas, essa lei, né, numa lei que sequer tinha sido experimentada ainda, porque esse ano que vai ser experimentada pela primeira vez, já tinha sido derrubada. E a gente falou, mas que é isso? Que palhaçada é essa? E essas coligações, assim, elas são uma excrescência, gente. Essa é a verdade. Bom, o Senado Federal ontem, então, votou, né, em 2 votações e recusou essa história das coligações partidárias para as eleições do ano que vem e para outros anos, né? Agora tem que ser o quê? Tem que fazer uma outra PEC aí, se quiser que isso volte. Embora, o que são as coligações partidárias? As coligações partidárias é quando um partido se junta com o outro para eleger vereador, para eleger os cargos majoritários, né, senador e tudo mais. E isso aí acaba sendo um tunga no eleitor, porque o voto do eleitor, na forma que a gente tem hoje de escolher os nossos representantes, né? O voto que você dá, ele vai para o partido. Aí depois, isso no caso da Câmara, né? Aí depois, quem daquele partido obteve mais votos, ele vai ser o dono do mandato. Quando você faz uma coligação, né? Muitas vezes você junta sapo com rato, o voto vai para a coligação e você vai acabar elegendo um deputado, um deputado estadual, um vereador, né, ajudando também a eleger um desses, que não tem nada a ver com a sua visão de mundo. Então, se você é um cara da esquerda, de repente o partido fez uma coligação com o PR, que não tem nada de esquerda, você pode estar ajudando a eleger um cara do PR. Então, isso acabou, e sem contar que essas coligações que ajudavam, então, esses partidos nanicos, porque o cara não tem musculatura para sozinho disputar a eleição. Então, o que o cara faz? Né? Se junta com outro partido maior, dá o tempo dele de televisão, de rádio, para essa coligação, e aí ele continua com fôlego e sobrevivendo aí ano após ano, e ainda entra em muitos casos de prefeitos, né, porque com essas coligações, ainda vira boca de aluguel. O cara vira boca de aluguel que vai só falar o que o adversário real daquele candidato não teria coragem de falar, ele entrega para o boca de aluguel que vai lá e fala. Assim, eu havia ficado muito, muito decepcionada com a volta dessas coligações. E você, Rose? Não, eu também. Eu achei que
e foi uma decisão acertada do Senado, mas você já falou tudo, viu, Zezé? E eu preciso ir para os ouvintes, que eu tenho medo de não dar tempo. E depois a gente não... Bom, o Fábio de Campinas, ele disse assim, eu entendo o vereador, mas como que ele pretende mudar a lei federal que prevê os honorários advocatícios entre, no mínimo, 10% e 20% sobre o valor da causa, ao Estatuto da OAB? A discussão complicada. Se os procuradores ganharem na justiça, a situação do contribuinte ficará pior. Então, Fábio, eu falei essa história no começo do programa, mas depois o vereador entrou e disse que ele não vai mexer na sucumbência, no percentual da sucumbência, porque é um direito da legislação federal, que ele não vai mudar. O que ele mudou, que a gente já tinha dado, foi a história de reduzir a sucumbência de 5% para 5%, no caso dessas ações, essas 20 mil ações que agora serão revistas. Eu até, Zezé, estou perguntando para o procurador-geral do município se é realmente isso mesmo, se vão ser revistas essas ações e como que vai ser revista, entendeu? Então, estou esperando a procuradoria me responder. O Edson Elias, ele dá bom dia para a gente, Zezé, e ele diz assim, turbulências sempre vão acontecer, mas quando as turbulências são provocadas por discursos de ódio contra outro poder, ou dizer que o povo vai morrer mesmo um dia, ou que a população está de mimimi, essas são desnecessárias. Concordo com ele. É verdade, ele tem razão, né? Não tem nem o que discutir. Tem turbulências que são inevitáveis, e outras, se você fechasse a boca ou fosse um pouco mais sensato, elas não aconteceriam. Exatamente. O Zezé, o Edivalmir, ele pergunta para mim, se quem está sendo vacinado com as 2 doses estão sendo infectados, qual a justificativa de só poder entrar em eventos apresentando a carteira de vacinação? Bom, eu vou responder, depois a Zezé também pode até responder. A vacina, ela não diz que a pessoa não vai ser infectada, nenhum infectologista diz isso. Ele diz o seguinte, você precisa tomar a vacina para você poder conseguir imunidade, né, no sentido de que se você pegar o efeito da doença que poderia te levar para uma UTI, ou poderia tirar a tua vida, esse efeito ele vai ser bem menor e nós vamos evitar bastante. Tanto, Edivalmir, que o efeito da vacina ele é tão positivo, eu mesmo falei aqui que 38% dos estados brasileiros, de 38% das cidades, na verdade, desculpa, em 38% das cidades brasileiras já não tem nenhuma morte depois da vacinação, já tem algumas semanas sem registrar morte. E tudo isso por conta da vacinação. Um outro efeito positivo que nós temos aqui em Campinas, o número de internações em Campinas diminuiu pra caramba, tanto que só os leitos de UTI da Prefeitura de Campinas eram 126 leitos, só da Prefeitura. Nós tínhamos no total 400 e tantos leitos. 126 não, 215, só da Prefeitura. Sabe quantos leitos a Prefeitura estava ontem, Zezé, de UTI para Covid? 76. Ou seja, ela já desmontou vários leitos que estavam para a UTI e está mandando para outras doenças. Eles já estão cuidando, né, de pessoas que estavam na fila com cirurgias marcadas para outras doenças. Então, Edivalmir, eles pedem a carteira de vacinação porque reduz. Você vai pegar? Você pode pegar. E não é nem todo mundo que tomou as 2 doses que está pegando. A gente não tem um balanço no Brasil de quantas pessoas que foram infectadas e que estão vacinadas com a 2ª dose. Nós não temos. Mas eu ouso te dizer que é um número bem menor, né? E essas pessoas que estão tomando, por exemplo, o prefeito mesmo falou para mim, o prefeito que é médico, ele falou, Rose, eu peguei, mas ainda bem que eu estou vacinado, porque os sintomas, se já tão difíceis desse jeito, imagina se eu não tivesse tomado a vacina, né? Zezé? Olha, Edvalmir, você perguntou se a vacina não barra porque apresentar passaporte. Eu acho o seguinte, tudo aqui eu que acho, tá? Mas eu vou até procurar explicações mais técnicas para te passar. Em primeiro lugar, ela não barra 100%, mas ela barra um tanto. Então, o tanto de pessoas que vai pegar
estando vacinado num ambiente com todo mundo vacinado, eu acredito que vai ser um número muito menor de pessoas. Então, a circulação do vírus, ela vai ser menor. O outro ponto, eu acho que tem a ver com isso que a Rose falou, dos hospitais. Uma vez que as pessoas estão vacinadas, elas vão pegar, elas vão apresentar quadros menos graves, e aí isso daí significa um alívio muito grande para a saúde, para o SUS, né, que se desdobrou para poder atender a toda a população contaminada. E a outra questão é a questão das variantes. Quanto menos vírus circulando, né, então a gente imagina que, ainda que uma pessoa que tomou as 2 doses vá num lugar e ela esteja contaminada, ela vai ser em muito menor proporção do que se estivesse num ambiente em que estivessem circulando quaisquer pessoas, mesmo as não vacinadas. Então, eu acho que é isso. Não sei se você concorda, mas vou até procurar essas justificativas para te passar, tá bem? Rose? Não, concordo com você, eu acho que é isso. Bom, Zezé, aqui as minhas participações acabaram, mas eu tenho que abrir aqui. Ontem algum ouvinte perguntou como poderia acompanhar a discussão do orçamento do Estado. Olha, eu vou passar aqui o número do telefone, tá? Pode participar por meio do WhatsApp, através do número 11 9 3404 9001, para mandar sugestões, ou pelo site aí para assistir, né? Outra opção é se inscrever antecipadamente por meio do formulário no site. Aí você vai ter que entrar no site www.al.sp.gov.br. Você vai entrar nesse site www.al.sp.gov.br. Você vai se inscrever para você poder participar da sessão por meio da plataforma Zoom. Mas eu vou colocar no site e no Bandmulti, Zezé, e também no blog, e aí quem tiver lá, quem foi que perguntou, não lembro qual foi o ouvinte que perguntou. Eu não me lembro quem foi. Eu também não. Também. E eu apaguei aqui as mensagens que eu acabo apagando, para eu não me confundir, mas eu vou estar colocando no blog da Rose todas as informações e também no Bandmulti. Aí você vai ter lá as informações. Eu acho que eu não estou devendo nada para ninguém, né? Porque foi isso que pediram ontem para mim, e acho que era só isso, né? Você está entregando, né? É isso aí. Então, ok, baby. Não tenho mais nada devendo para ninguém. Porque eu detesto ficar devendo as coisas. Me dá um nervoso, eu fico angustiada. Eu também. Aí eu já vou atrás para poder responder. Eu acho que era isso. Bom, gente, e ontem nós tivemos a decisão, como eu mencionei ali na entrevista com o Zé Henrique Toledo Correia, a decisão do Banco Central do Brasil de elevar a taxa de juros do Copom, né, que é o Comitê Integrado pelo BC, de elevar a taxa de juros do país em mais um ponto percentual, e agora essa taxa vai para 6,25%. Assim, isso em relação ao pico da taxa de juros está indo em metade. A gente já teve aqui no Brasil, acho que juro de 13%, não foi isso? Ou 12,5%? Enfim, já tivemos aí taxa de 2 dígitos e essa taxa por muito tempo. Qual que foi a intenção do Banco Central quando subiu esse juro? Bom, tem a questão da inflação. Um juro mais alto, as instituições, quem empresta dinheiro vai emprestar menos dinheiro, porque as pessoas vão ver, vai ficar um custo mais caro para as pessoas pegar dinheiro emprestado. Então, isso é o que fala enxugar a liquidez do mercado.
Mas o Banco Central também sabe que a questão aqui no Brasil da inflação subindo, né, não é porque tem muita gente demandando e pouco produto sendo entregue. É uma inflação causada também pelo dólar. E esse dólar alto do jeito que ele está, ele acaba fazendo com que os produtos que têm o valor do dólar na composição dos preços, eles acabam indo lá para cima. Caso de gasolina, caso de pãozinho, E também, assim, os produtos que a gente exporta muito, tipo soja, milho, né? Que são coisas que a gente exporta bastante, a prioridade acaba sendo vender lá para fora isso daí, aí falta, além de faltar o produto aqui, falta a soja que ajuda a alimentar a galinha. Então é um negócio extremamente complicado. E também o Banco Central colocou que uma das coisas que fazem com que os juros subam também tem a ver com as questões aí de responsabilidade fiscal. Existe uma desconfiança hoje do mundo aí financeiro de que o Brasil vai realmente endireitar suas contas para poder honrar com todos os compromissos já assumidos. Então, quando há essa desconfiança, ninguém empresta dinheiro no Brasil. E aí, você sobe os juros, é igual, gente, sinto muito falar isso, mas é igual a agiota. Agiota, quanto pior você está, quanto mais tremendo as pernas você está, mais juros ele te cobra. Ele fala, vai que ele quebra e aí ele não me paga. Então, eu já vou aproveitar e ganhar um tanto, né? Porque aí peço para ele me pagar o serviço da dívida aí todo mês, pelo menos eu já vou livrando alguma. É mais ou menos isso. Rosmaria, nós vamos embora? Vamos embora. Isso. Gente, até amanhã. 29, a gente se encontra amanhã, pessoal. Beijo, Rose. Tchau. Beijo. Tchau. Você